Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o seguinte assunto: as farsas, tá? Mitos que envolvem o café, ok? Bom, só que nesse vídeo aqui eu não vou falar o segredo, ok? Ou seja, eu não vou falar o que eu penso a respeito disso, tá? Do café, e o que eu acredito, tá? Que significa as qualidades do café, tá? E os pontos, entre aspas, negativos do café, tá? Ok? A questão é que o que se fala a respeito do café, tá? É muito antigo. Por quê? Porque o café é uma bebida diferente, né? E então existem comentários a respeito do café. Por exemplo, nos Estados Unidos, tudo isso daqui que eu estou falando é meu. Nos Estados Unidos, tá? A cultura americana, que é bastante assim formal, né? Proibia antigamente as crianças de tomar café, né? Eles proibiam crianças de tomar café. E também existem pessoas que são usuários de cigarro que gostam de tomar café, né? Tá? Que outras coisas? Pronto. Agora, as situações modernas que se comenta a respeito do café é o seguinte, que é isso que eu vou falar para você. Que o café faz mal, para sua mente, tá? E que você deve tomar somente apenas um golinho de café por dia, ok? Então, a respeito disso eu não vou falar, tá? Vou guardar os meus segredos, ok? Uma das coisas que eu quero falar, antes de falar a respeito dessas coisas, tá? Que eu vou entrar aqui na questão da neurociência, tá? E o café para você, tá? Que é muito bom, que eu quero que você escute até o final. A primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: tudo que diz respeito ao café é o que eu penso, ou seja, que eu não vou falar aqui, tá? O que eu penso a respeito do café e de todas essas coisas que se fala a respeito do café. Pronto, eu vou dar a minha opinião, mas não vou falar aqui nesse vídeo, ok? Se eu for patrocinado eu falo tudo isso daí. Tudo meu, ok? Nunca ninguém me ensinou nada e eu nunca aprendi de outra pessoa. Então eu falei aqui, para a gente encerrar essa parte, que nos Estados Unidos tinha-se o costume de não deixar crianças tomarem café. E que existe uma associação entre o café e o cigarro, tá? Para algumas pessoas, tá? E as situações modernas que dizem que o café você tem que tomar apenas um golinho por dia, tá? Que o café altera a sua mente, tá? Ok? Altera a sua capacidade mental. E que o café faz mal, né? Pronto. Eu tenho uma opinião formada a respeito de tudo isso daí, tá? E ainda tenho o que eu penso a respeito disso. Aí eu vou falar o seguinte: uma das coisas que eu quero falar, vou voltar aqui à questão da neurociência, tá? E o café. Sobre o café e o mate, tá? Ok? Eu tenho alguma experiência bebendo café e também bebendo mate, tá? E eu identifiquei a diferença entre as duas coisas, sim. Eu, quando tive a oportunidade de beber mate, já estão soltando peidos em cima de mim, tá? Ok? Se você viu alguém falando alguma coisa depois que eu falei, continuando o que eu não falei, replicando o que eu falei, emulando o que você ajude a delatar isso daí. Isso daí são criminosos que praticam satanismo, espionagem e conspiração. 24 horas, são mais de 20 anos sendo vítima disso daí. Ok? Você viu em podcast, em televisão, em rádio, ok? Tá? Ok? Até mesmo nesses vloggers clandestinos que tem aí, tá? Tem uma quantidade muito grande de vloggers clandestinos, tá? Eles são inclusive financiados, tá? São esses vloggers que são financiados, são todos clandestinos mesmo, tá? Ok? Eles vivem de espionagem, magia negra e conspiração e associação com o crime organizado satânico. E
Qual seria a diferença? Eu vou guardar o segredo aqui, tá? Mas eu tenho uma experiência tomando café e mate, tá? E eu sei identificar qual a diferença dos dois, tá? Ok? Exclusivo, tá? Ok? Se você vê algum satânico, tá? Com certeza é um satânico, tá? Replicando o que eu tô falando, continuando aqui, se ajude a delatar. O indivíduo tá me espionando aqui, tá tendo satânicos de informante aqui para ficar copiando as coisas que eu faço. Ajude a delatar, ok? Se você puder matar, eu agradeço, tá? Ok? Se você puder matar, inclusive, o informante desse indivíduo que está praticando magia negra em cima de mim, espionando meu computador, ou seja, uma pessoa que tem dinheiro, tá? E que está aparecendo num canal de vlogger, tendo como informante bandidos satânicos praticando magia negra em cima de mim. Se você puder colocar este indivíduo na cadeia, agradeço você, ok? Vamos continuar. Então o mate e o café é diferente, sim. Eu posso afirmar aqui para você que pela minha experiência, tá? Tanto pela minha experiência assim de ter ligação com alguma coisa, como a grande capacidade que Deus me deu para discernir as coisas, tá? Porque eu estou falando aqui até agora ostentando isso mesmo, tá? A capacidade que Deus me deu, tá? Para falar a respeito das coisas com muita propriedade, tá? Ok? Eu tenho experiência de poder dizer para você qual a diferença dos dois. Qual a diferença de tomar café e a diferença de tomar mate, tá? Bom, Jorge, o que você vai falar a favor e contra o café? Não vou falar, ok? Mas eu tenho uma opinião, tanto que eu vou dizer, entre aspas, a favor, entre aspas, contra. Eu não vou nem optar contra ou a favor, porque senão vão copiar o que eu falei e vão fingir que foi alguém que falou, tá? Só que agora, pronto, então eu quero deixar aqui para você esse vídeo como uma introdução, tá? Para eu ser patrocinado para poder falar de coisas como essa, tá? Ok? Então vamos lá. Agora, e sempre falando melhor, tá? Ok? Eu subestimo completamente tudo que tá aí na praça, tá? Ok? O meu objetivo é falar. Eu já falei que quando o Jorge Rodrigues diz assim, ó, eu vou falar alguma coisa, as minhas palavras custam milhões, tá? Ok? As minhas palavras valem milhões. Quando eu me disponho a falar, aparece uma porrada de incompetentes falando para poder eles esgotarem o assunto. Eles ficam replicando, vários vagabundos falando para poder esgotar. Pronto, depois que todos esses cocôs terminarem de falar, aí eu vou e falo, ok? Outra coisa também, tá? Tem sempre que falar isso aqui. Eles recomendam os vídeos para mim. Eles recomendam para mim, para fingir que eu cliquei. São várias fraudes de algoritmos, de recomendações falsas, de coisas que você nunca viu, eles fingindo que você viu deles. Já falei para você, tá? Existe uma grande quadrilha, uma milionária quadrilha, tá? De cocôs, tá? Que faz isso 24 horas. Só quem delata para você sou eu. Faz o que, Jorge? Coloca alguma merda deles naquilo que é seu para fingir que aquilo que é seu é deles. Eu não falei para vocês? É como se fosse assim, ó, para você entender, o esquema é o seguinte: é como se alguém cagasse dentro do seu quintal assim, e aí você falasse, pô, o indivíduo cagou isso aqui no meu quintal. Aí ele chega para você do outro lado do muro e fala assim, ó, você viu esse cocô que eu caguei aí? Aí o que? A sua casa toda é minha. A sua casa é toda minha. Porque você cagou aqui no que é meu, o que é meu é seu. É isso daí. É isso daí que esses indivíduos fazem com vocês 24 horas, tá? Esses vloggers, tá? Que são uma associação de satânicos, eles estão fazendo isso direto com aquilo que é seu, tá? São extremamente invejosos, são animais mesmo. Quer ver vou dar outra ilustração para você entender o que é. Por exemplo, você chega e fala assim... vou dar aqui um exemplo. Não, vou dar outro exemplo, senão o cagalhão vai dizer que eu copiei desse. Presta atenção. Você chega e faz assim: poxa, cara, eu tô com vontade de dar uma cagada. Aí, pô, esse lugar tá vazio aqui, não tem ninguém cagando aqui. Poxa, eu vou cagar aqui. Aí você vai e caga ali naquele lugar ali. Aí um indivíduo tá olhando, caramba, aquele indivíduo deu uma cagada ali. Peraí, se ele cagou aí, eu posso cagar também. Aí ele vai e chama outros indivíduos. Pessoal, vem aqui. Aquele indivíduo cagou naquele lugar ali. Aí, a gente vai armar uma pra ele. Vai ver só. Aí quando chega no dia seguinte, quando você vai ali naquele lugar de novo, tá todo cagado. Um monte de poeira de merda. Você fala, que porra é essa, cara? Aí o indivíduo ainda fala pra você: você pensou que ia cagar aqui e a gente não ia cagar também, né? Que? Como assim? Você pensou nisso daí, não foi? Caralho, isso nem passou na minha cabeça.
Sim, eu sei, a gente já cagou o lugar todo já. É isso daí que eles fazem com você 24 horas, tá? Ok? Isso daí que os furingos encostados no seu olho fazem 24. São verdadeiros animais mesmo, do ridículo mesmo, tá? É isso daí que eu venho denunciando pra você por mais de 20 anos, tá? Presta atenção, vamos terminar. Agora eu vou falar sobre o café e a neurociência, tá? A primeira coisa que você tem que entender, tá, sobre a neurociência, 10 minutos, é o seguinte. Isso daí é uma ciência, tá? Primeiro de pessoas fraudulentas, tá? Eles são fraudulentos, ou seja, quando eles dizem que uma pessoa tomou café e isso faz bem, ou que a pessoa tomou café e isso faz mal, eles estão interessados em caluniar você, tá? Consegue entender? Eles estão interessados em criar uma fraude científica, tá? Que eles possam jogar em cima de qualquer pessoa, tá? Por qualquer atribuição que eles queiram prejudicar uma pessoa. Por exemplo, imagine que você não toma café. Você fala assim, olha, eu detesto café. Isso vai ser usado para incriminar você com a neurociência. Você consegue entender? Imagine que você tem o costume de tomar muito café. Isso vai ser usado para incriminar você. E se você tem o costume de tomar café somente, ponderadamente, café somente de manhã e de tarde, também vai ser usado contra você, ok? Por quê? Porque se você toma café, não interessa se o critério para eles é muito ou pouco, qualquer coisa que eles quiserem, eles vão incriminar você, porque entrou café em você, entrou uma incriminação deles junto, consegue entender o que eu falei? Veja os exemplos que eu dei aqui agora. Então, a primeira coisa é isso. A segunda situação é que uma das coisas muito importantes eu falar aqui para você, preste atenção nisso que eu vou falar para você e transporta isso para tudo que eu vou falar aqui para você. Quando um indivíduo desse se forma, tá? E se forma, ele faz os 7 anos de estudo, ou 5, quantos anos tem? E ele pega um diploma nisso daí, um determinado indivíduo pega, ele pegou nas mãos a capacidade de manusear você, de ter você como um objeto a ser manipulado com aquilo ali. Então não interessa quem é esse sujeito, quais as intenções dele, a merda que ele é, o que passa dentro da mente de uma porra dessa, ele tem um diploma de neurociência. Você consegue entender? A partir desse momento que ele tem aquela porra daquele diploma ali, ele já foi carimbado que ele é inteligente, e ele foi carimbado que é um especialista naquilo que é a sua vida, que depende de você. Consegue entender? E assim a sociedade está cheia de indivíduos desse daí. E isso daí, tá? Neurociência, assim como psiquiatria, psicanálise, é uma prole de criminosos, tá? De indivíduos soberbos, consegue entender? Imbecis, tudo isso daí, clinicando uma porra dessa pra cima de você, consegue entender? Então, eu quero falar sobre algumas razões, tá? Porque quando o indivíduo diz que se toma café é bom, não toma café é ruim, isso está associado com neurociência, com psiquiatria, psicanálise, tá? Ok? Psicologia, você pode ter certeza que é só para caluniar os outros, tá? É só para prejudicar os outros, consegue entender? Ok? Para meter o cu naquilo, no seu território. Ô, meu amigo, dá licença, você pega essas mentiras, você vai pregar na puta que tipo, não adianta. É neurociência, tem lá, credencial e a porra toda. Consegue? Ô, meu amigo, você pega essas mentiras e joga dentro da sua bunda. Não, tem que jogar em cima da vida de alguém. Você entendeu o que eu falei? Tá? Então eu quero falar para você outra coisa que eu já falei várias vezes. A neurociência é uma ciência bizarra, tá? Consegue entender? Ok? Significa que metade psiquiatria, metade ciência. E é uma ciência bizarra, consegue entender? Ok? Significa que a linha de raciocínio deles é justamente por dentro do raciocínio bizarro, consegue entender? Ok? Então é isso que eu quero falar para você, tá? A neurociência se apresenta justamente como uma psiquiatria que é justamente científica e, em outras palavras, justamente um conhecimento que vem do bizarro, ok? Então quero falar para você, tá? Ok? Que é isso daí, tá? Então, eu coloquei aqui para você algumas coisas, tá? Mas eu guardei segredo. Vou guardar segredo, tá? Estão sendo bastante incomodados com magia negra no meu olho, tá? Os cus satânicos, tá? Eles incomodam você 24 horas com a bunda encostada no seu olho, tá? É um troço extremamente ridículo, porque o indivíduo encosta a bunda no seu olho ponderando cada coisa que você fala, entendeu? Um troço ridículo mesmo essa prática de magia negra, tá? No seu olho.
Então é isso daí, tá? Ok?